Olá, meus amigos, bom dia a todos. Hoje o diácono William, devido a uma impossibilidade, não está conosco e hoje vou estar fazendo a escola dominical junto com todos. Espero que seja um tempo de conhecimento, de alegria e que a bênção de Deus esteja conosco nesta manhã. Ingrid, a vingança, a Dilma também não acordou hoje. Você pode até ficar feliz que hoje ela não aguentou acordar. Mas com certeza nós iremos para a Toca da Traíra em breve. Hoje nós temos a lição de número 5, que é uma lição muito importante, falando sobre o Salmo 46, que é um salmo de Davi. E vamos iniciar nossa aula hoje orando ao Senhor e pedindo a Deus a sua presença conosco. Nós somos a Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, a Igreja Congregação de Jardim Corumbá. O nosso bispo maior é o bispo Marião Ferreira, o coordenador regional do nosso estado, no caso o bispo estadual, é o bispo Abner Ferreira. Nosso pastor presidente, quem eu amo e mando um grande beijo para ele, é o pastor João Nunes dos Santos, homem de Deus, homem abençoado, que tem abençoado a todos nós. E eu, pastor Luiz Fernando, sou pastor local, pastor Luiz Fernando Aguiar. Quero orar com você agora para nós iniciarmos nossa escola dominical. Pastor Irmã Vanusa, a pessoa está chegando aí para a escola dominical. A escola dominical da nossa igreja tem sido uma benção. O diácono William, um homem de Deus, tem abençoado muito a vida da gente com suas palavras, com seus ensinos, e nós temos sido ricamente abençoados pelo Senhor através do ensino recebido dele. Mas hoje, infelizmente, ele não pôde estar. Então, hoje serei eu que irei compartilhar com você esta lição. Oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, por esta oportunidade que temos de falar contigo e temos a certeza de sermos ouvidos. Vai conosco, Senhor, na ministração desta lição, que a tua bênção esteja sobre nós, o teu poder se manifeste em nós e através de nós, e alcance aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Que este ensino, Senhor, seja muito mais do que palavras, sejam vida e vida em abundância para aquele que nos escuta, para aquele que, ó Deus, compartilha conosco esse momento de aprendizado. Seja tu conosco, abençoa todos quantos vão estar, Senhor, sintonizados. Te oramos em nome de Jesus. Amém. É a lição 5, hoje são 3 de maio, e o título da nossa lição é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Celebrando a segurança do povo de Deus. O texto áureo da nossa lição é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É o Salmo 46, o primeiro e último versículo praticamente são iguais. A verdade aplicada da nossa lição é: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os textos de referência, se você tiver uma Bíblia e não tiver a lição da Betel, que no caso é esta aqui, se você não tiver uma revista da Escola Dominical, você pode acompanhar a nossa lição através do texto da Bíblia, que é o Salmo de número 46, os versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 11. Devido talvez ao espaço da revista, o comentarista reduziu o Salmo para esse pequeno trecho do Salmo. A introdução da nossa lição diz assim: esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino
Castelo Forte. Quem conhece o hino Castelo Forte, ele está no cantor cristão, não está na harpa cristã, mas está no cantor cristão, é o hino de número 323. Castelo Forte é o nosso Deus. Eu tenho aqui um exemplar do cantor cristão nas minhas mãos, e esse hino tem assim uma força, tem uma alegria, e baseado até nesse hino que Lutero fez, nós tivemos grandes autores de músicas clássicas, né, alemães, austríacos, fizeram hinos clássicos muito lindos. Depois a gente pode pesquisar no Google, com facilidade você vai encontrar. A introdução da nossa lição, ela está falando sobre a segurança do povo de Deus, o refúgio que todos nós temos. Nós estamos hoje dentro de casa, na pandemia, mas com certeza temos um refúgio, que é o refúgio da presença de Deus em nós. A presença de Deus é algo marcante, é algo que você não pode abrir mão. E se você ainda não chamou esse Deus para fazer parte da sua vida, este é o momento, aproveita. Sabe por quê? Porque nele há refúgio, há segurança e, com certeza, a fortaleza e proteção de Deus para você. Aproveite esse momento aí e peça a Deus, entra na minha vida, entra na minha história. Tem um hino até que a gente canta, entra na minha casa. Não vou cantar porque não é a minha praia. Tem a Bela, tem tanta gente bonita que canta aí, canta para Deus e canta muito bonito. Tem a Késia, a Vanusa, tem tanta gente que canta bonito. Eu não é a minha praia, então eu prefiro não cantar. Eu só canto quando sou obrigado. O tópico 1 diz a ação do Senhor e a fragilidade humana. Eu vou ler o tópico e depois vou fazer um breve comentário. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Esse é um contraste que a gente encontra neste salmo. Ele fala da fragilidade do homem, mas fala da fortaleza, da ação de Deus. Quando a fragilidade humana nos quebranta, vem a ação de Deus e nos levanta. Aproveite esta palavra para o seu coração. Somos frágeis. Tem um vírus aí mostrando que somos muito frágeis. Mas também temos visto a mão poderosa do Senhor tirar muitos que estão vencidos por este vírus de momentos de morte. Me faz lembrar até o salmista Davi, no Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu quem? É o Senhor. A tua vara e teu cajado me consolam. 1.1 da nossa lição: Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Tratava-se de lugares onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. Isso está em Números 35, de 6 a 7. É interessante o fato de o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é nosso refúgio, antes de relatar as calamidades. Depois, no meio dos relatos, versículo 7, e no fim do Salmo, versículo 11, Deus é nosso refúgio forte. Eu moro no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro já teve a oportunidade de ver os programas de televisão que muitas das vezes mostram os tiroteios e as pessoas correndo para se abrigar. E as pessoas correm para onde? Para lugares que elas sabem que vão protegê-las de balas perdidas. Só que muitas das vezes
nesses tiroteios, o ângulo do atirador muda e aquela pessoa deixa de estar protegida por estar escondida atrás de qualquer tipo de muralha, de muro, de qualquer objeto que possa protegê-la. Ou seja, a proteção é passageira, é limitada. Só que quem se refugia no Senhor, o ângulo do atirador pode mudar, mas a proteção não muda. Ela é constante. Nada vai te atingir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você vai ser guardado. Você vai estar debaixo da proteção do Senhor. Guarde isso no seu coração. Debaixo da proteção de Deus. Não importa a circunstância, não importa o ângulo, nada vai te atingir. Continuando 1.2, Deus é a nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? Nesse enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém. Salomão fortificou várias cidades, segundo Crônicas 8:5. Mas o Senhor também é fortaleza do nosso interior. Neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Realmente o nosso século é marcado por enfermidades da alma. Nós tivemos há 2 trimestres, 3 trimestres atrás, uma lição que falava sobre as enfermidades da alma. E nós estamos hoje, eu queria aconselhar você, saia da televisão. Deixe de ouvir notícias. Deixe de ouvir os noticiários. Deixe de ficar lendo sobre coronavírus. Deixe de ler sobre isso. Por quê, pastor? Só quer a minha desinformação? Não. O objetivo das notícias televisivas é trazer isso aqui, ó. Angústia, complexo, trauma, esgotamento. E quem está sintonizado na TV o dia inteiro tem acompanhado, tem visto que alguns programas de televisão, eles têm mais intuito de te amedrontar, de te levar à angústia, de te levar à apreensão, à ansiedade, do que contar coisas boas. O reino do inferno, ele é sustentado por notícias más. O reino do inferno é sustentado por más notícias, por fofocas, por crendices, por palavras mentirosas. Mas o reino de Deus é um reino de boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas, coisas boas. Você pode observar que a maioria das TVs não diz para você assim, ó, a cura, o número de curados é muito maior do que o número de pessoas que morreram. O número de pessoas que se recuperaram, que passaram pela pandemia, que passaram pelo problema e se recuperaram, é infinitamente maior, é muito mais do que 10 vezes aqueles que morreram. Mas a TV enfatiza para você o quê? Que há um perigo, que é a morte. A morte está na rua, a morte está ali, a morte está lá. Não, lá está o Senhor. Aqui está o Senhor, na tua casa está o Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza. Não permita que a angústia tome conta do seu coração, que o medo tome conta da sua vida. Pelo contrário, agradeça a Deus, porque você tem sido protegido pelo Senhor. A Bíblia diz que você está nas mãos do Senhor.
Das mãos dele ninguém te tira. Das mãos dele não tem coronavírus, não tem influenza, não tem peste suína, nada é capaz de tirar você das mãos do Senhor, porque o Senhor é quem guarda você. É o Senhor quem é o refúgio da sua vida. Não permita que o medo te abata, porque o medo traz a queda da imunidade. O medo traz a pessoa a queda dos seus valores, do seu desejo de viver, porque a pessoa começa a se angustiar, pensando, Deus me abandonou. Deus não te abandonou, Deus não se afastou de você, Deus é teu refúgio e fortaleza, Deus é socorro bem presente na tua angústia, e Ele, o Senhor, vai curar você desse mal. Ele, o Senhor, vai te dar força para vencer o mal, e aí você vai dar um grande culto em ação de graça e dizer, o Senhor esteve comigo. Ainda que os inimigos me cercassem, o Senhor me livrou, me livrará. O Senhor me livrou. Oh, que maravilha, irmãos. Eu sinto aqui que Deus está falando com você, que não importa a circunstância, Deus é teu refúgio. Tenha o Senhor como teu refúgio. Refúgio contra as tempestades do mundo. Ele é o teu refúgio. Glória a Deus. 1.3. Socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar a angústia no hebraico. Dificuldade, aperto, aflição, e tem outros também. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos está no plural, como está em 2 Coríntios 6:4, 2 Coríntios 12:10 também. Podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Nos tempos de aflição, segundo a tradução do Novo Testamento na linguagem de hoje, nas tribulações, segundo a revista Almeida, ou na adversidade, como a Bíblia King James diz. Como encontramos na Bíblia do estudo palavras-chave, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras hebraicas, né? Estas palavras enfatizam três coisas importantes: rapidez, perfeição e poder do socorro. Rapidez, perfeição e poder do socorro, ou seja, Deus é rápido em te socorrer, é perfeito porque Ele sabe todas as tuas complicações e dificuldades, e Ele tem o poder do socorro, ou seja, Ele não vai chegar atrasado, Ele chega na hora certa, e quando Ele chega, Ele resolve, Ele não fica tentando te enrolar, dizendo, não, eu vou tentar, não. Deus não tenta, Deus faz, Deus resolve. Então creia nisso, Deus é teu refúgio, não abandone o Senhor, não abandone, não fique angustiado, Deus é teu refúgio, Ele te levanta, Ele te eleva, Ele te abençoa, Ele é o Senhor da tua vida. Tópico 2, completa confiança no agir de Deus, esse é o título do tópico 2. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. Salmo 42, versículos 2 e 11. O 2.1, para a gente ganhar tempo. A confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes transportem para o meio dos mares, não temeria. Salmo 46, versículo 2. Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que não fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Olha,
Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará livramento, Ele trará o escape. Eu fiquei pensando aqui que, embora terremotos possam mudar a posição até mesmo de ilhas, terremotos e ações do homem ou da natureza possam mudar até a localização geográfica de montes, porque a Bíblia diz, ainda que os montes se transtornem e se precipitem para o meio dos mares. Sabe o que a Bíblia diz? Os versículos logo posteriores dizem assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, mesmo que haja transtorno, mesmo que haja convulsão, mesmo que haja um monte de problemas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as circunstâncias sejam ruins, Deus reservou alegria para você. Há uma alegria que vem de Deus para o teu coração. Você é a cidade de Deus. Você é a propriedade exclusiva do Altíssimo. Você está nas mãos do Todo-Poderoso e você não vai sucumbir, porque Deus é contigo. 2.2. Eu estou sem hora, por isso eu estou correndo aqui. Estou sem a... Eu esqueci de colocar um relógio aqui para saber... De repente vou passar das 11. Vai acompanhando aí, quando fala, pastor, chega, acabou. Aí eu vou. Porque, olha, falar do Senhor é algo que não me permite parar. Eu gosto de falar de Deus. Eu gosto de sentir a presença de Deus. É como um peixe que está no seco e é jogado na água. Você se joga nas mãos de Deus e sente que Ele, o Senhor, está na tua vida. Ele, o Senhor, está com você, aonde você estiver. Não importa se você está em crise financeira, se você tem problema emocional, não importa. Se joga na mão dele. Deixa ele cuidar. Deixe ele guiar o teu barco. Deixe ele te levar para as águas profundas. As águas não vão te submergir. Sabe por quê? A Bíblia diz que ainda que você esteja andando no meio do fogo, as chamas não arderão em ti. Ainda que você seja lançado na profundeza do mar, as águas não te submergirão, ou seja, você não vai morrer. Oh, glória a Deus! Você não vai sucumbir. E irmãos, eu não vou dizer a você que a gente nunca vai morrer, porque todo mundo vai morrer um dia. Vai morrer de qualquer situação. Mas o importante é que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. E eu lembro de Estevão. Estevão estava pregando o Evangelho. Foi apedrejado. E ele olha para o céu. Ao invés de dizer, Deus me abandonou, Deus não quer mais saber de mim, Deus deixou que isso acontecesse comigo, ele diz, eu vejo os céus abertos. Oh, aleluia! Eu vejo os céus abertos. Quem sabe hoje você está nesse momento, numa situação de angústia, de calamidade. Eu aconselho você, olhe para o alto, porque os céus nunca estão fechados, eles estão abertos. E ele diz ainda, e vejo o Filho do Homem ao lado do poder. Os céus estão abertos. Diga para alguém aí, se você está assistindo com alguém, diga, os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Os céus não estão fechados. Você pode estar fechado dentro de casa, mas os céus estão abertos para você. O 2.2, a cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Salmo 46, versículo 4 e o Salmo 87, versículo 3. Eu queria incluir aqui, não está na revista, mas o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos.
Também é identificada como Santa Cidade, Neemias 11:11. Lá estava o templo e a Arca da Aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém, Salmo 135, versículo 21. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima, Gálatas 4:26. A esperança de que nossa cidade está nos céus, Filipenses 3:20. A futura, Hebreus 13:14. A nova Jerusalém, Apocalipse 21:2. A Bíblia de Estudo e Defesa da Fé, a rigor, não há rio nenhum em Jerusalém. E é verdade, se você pegar o mapa aquele mapa que tem no final da sua Bíblia, vai mostrar lá que Jerusalém é uma cidade que não tem rio. Não tem rio que atravessa, que termina, não tem rios em Jerusalém. Não tem. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus. Ezequiel 47, lá, se nesse texto tem, de 1 a 12. Apocalipse 22, de 1 a 2. São muitas as lições e vários detalhes. Contudo, é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente: rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo. Presença, provisão, auxílio e senhorio. Presença, provisão, auxílio, senhorio. 4 coisas. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse rio. Apesar da Jerusalém terrena não ter um rio, se você abrir a Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse, no capítulo 22 também, 1 e 2, você vai ver que é um rio que sai exatamente debaixo do trono de Deus. E quando a gente observa que a Jerusalém terrena não tem rio, a gente observa o quê? Que a provisão, que esse rio de provisão descrito no Salmo 46, na verdade, ele não vem de baixo, ele vem do alto. Ele jorra do alto e inunda a cidade. Ou seja, se você é cidade de Deus, se você é edifício de Deus, se você é morada de Deus, esse rio flui através da sua vida. Flui através de você para encher a tua vida dos rios da vida que Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4. Jesus falou sobre isso. Aquele que crê em mim, rios de água viva. Não é uma água que pode ser poluída. Não é uma água que pode ser impedida, como os homens fazem diques. Não. É a água que flui do trono e ele passa pela cidade de Deus. Ou seja, eu e você somos inundados por essa água. E essa água, o Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes, ou seja, o correr desta água, alegram a cidade de Deus. Sabe o que Deus está falando para mim? É que quando esse rio flui de mim e eu consigo transmitir para alguém, eu consigo levar para alguém, para o meu próximo, à direita, à esquerda, à frente, atrás, eu consigo levar, esse rio forma uma corrente, e é essa corrente que alegra, porque imagina, você fazer o bem para alguém, não traz alegria ao teu coração? Quando você passa esse rio para alguém, não traz alegria para a tua vida? É isso, é o Evangelho é levar boas novas, é levar coisas boas para os outros. O Evangelho é aquele que faz nascer correntes dentro de nós, quando nós nos dispomos a permitir que esse rio flua, que esse rio continue seguindo, que esse rio que a gente não vire um dique, a gente não vire um mar morto, ou seja, que só recebe. Não, esse rio, na verdade, ele flui, ele sai de nós e entra no outro, e vai entrando em outro, e vai entrando outro, e ele toma o mundo inteiro através da alegria expressada através de nós. A Bíblia diz que onde está o Senhor, onde está o Espírito do Senhor, há abundância de alegria. Aleluia! Quer ser feliz? Quer ter alegria? Permita que o rio que vem lá da Jerusalém eterna, lá do trono de Deus, esse rio flua
através de você. Não seja um dique, porque um dique não tem correnteza. Um dique prende a água e não permite que ela flua. E aí, a Bíblia diz que não é o rio que alegra. A Bíblia diz que é um rio cujas correntes alegram. As correntes do rio é que alegram. Porque o rio parado é um rio morto. Mas um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. O rio cuja água flui, e esse rio alegra. Vamos para o 2.3. A agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. Salmo 46, de 6 a 9. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. Salmo 2, de 1 a 3. O profeta Isaías menciona bramido e rugido das nações. Isaías 17, versículo 12. Você anota essa referência, depois você pesquisa se você não tiver um exemplar da nossa revista Escola Dominical. Em nosso tempo, temos testemunhado esta agitação ou revolta das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda, uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus, e em seu auxílio e em seu agir. O relato desse salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, versículos 15 a 17 e Apocalipse 19, de 15 a 16. Olha que coisa linda isso aqui. O salmista está celebrando a segurança no agir de Deus. Mas ele fala sobre os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. Gente, isso me faz lembrar os tempos de Noé. Jesus falou que assim como nos dias de Noé, casavam, davam-se casamento, o Filho do Homem veio o dilúvio. Assim será na vinda do Filho do Homem. E o Salmo de número 22, ele diz: por que se amotinam as gentes? E por que os povos pensam coisas vãs? Salmo 14, primeiro versículo, nos diz que desonesto no seu coração não há Deus. E o que mais a gente vê é as pessoas proclamando a inexistência de Deus, proclamando que Deus, a ideia de Deus está ultrapassada, o pensamento sobre Deus já foi para os séculos passados, que agora a tecnologia resolve tudo, que tudo é resolvido pela ciência. Meu amigo, um vírus, um simples vírus, um ser microscópico, mostrou que toda a ciência do mundo é incapaz de vencer um vírusinho, um ser minúsculo, vence a inteligência do homem. Eu quero convidar você a se submeter ao governo divino, a clamar que seja feito na terra, como é feito no céu. Existe um Deus, meu amigo. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que tem o poder de vencer não só o vírus, mas os gigantes que te atormentam. Existe um Deus a quem você deve se submeter. Não vá na cabeça desses governantes que muitos deles são ateus, que não acreditam na existência de Deus, mas têm medo do vírus. Estão escondidos em seus gabinetes, em suas casas, aí, em suas fazendas, estão escondidos.
Por que estão escondidos? Porque não acreditam num Deus Todo-Poderoso. Não estou dizendo que a gente tenha que sair de peito aberto, não, pode vir vírus que eu vou te enfrentar, não é isso. Mas quando você acredita num Deus que é superior a qualquer situação, quando você acredita num Deus que é poderoso para fazer coisas tremendas, você vai perceber que esse Deus vai te dar segurança. Vai ser fortaleza no dia da tua angústia. As nações podem se agitar, as guerras podem acontecer, mas aquele que teme ao Senhor, ele não vai se desesperar. Porque ainda que um exército me cercasse, nele confiaria, diz o salmista, e diz Luiz Fernando também, e diz você também. Porque ainda que um exército te cerque, confie nele. Ainda que o vírus te pegue, confie nele. Ainda que a dificuldade te abata, confie nele. Ainda que a angústia esteja no teu coração, confie nele. Tire teus olhos do problema. Tire teus olhos dos gigantes da terra. Coloque teus olhos no Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da tua vida. Ele sim pode derrubar os gigantes da tua história. O tópico 3. Relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre os Salmos 46, 47 e 48. E eu queria dizer a você para também ler os Salmos 76, 84, 87, 122. 122, então é lindo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Esse Senhor que está aí com você, que está aqui comigo, ele fez os céus e a terra. Não há nada que fuja do seu controle. Pelo contrário, a Bíblia chega a dizer: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, diz o Senhor, porque operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. 3.1. Relação entre Salmos 46 e 47. Os Salmos 46 e 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Salmo 47, versículo 9. Conclama os povos a louvar pela sua majestade o Rei de todas as terras e os seus grandes feitos mesmo. Percebemos nestes salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Eu estava lendo a lição aqui e agora que estou lendo para você, eu me lembrei dos grandes feitos do Senhor na vida de tantos homens, tantas pessoas. Há pouco tempo eu postei, está aí no nosso Facebook, testemunho de um pastor, o nome dele é pastor Josivaldo, ele é pastor da Assembleia de Deus em Belford Roxo. Esse pastor Josivaldo, ele tinha tudo para morrer. Ele estava com coronavírus, é hipertenso, um monte de doença, não vou nem relatar, um monte de doença. Que é o que eles dizem, que é o fator de risco aumenta quando se tem doenças incapacitantes. Esse homem está aí no Facebook, se você depois da live não desliga, agora não, mas depois você pode correr aí que você vai achar o testemunho do pastor Josivaldo.
Esse homem disse que estava quase à morte. E ele percebe que chega-se junto à sua cama um homem de branco. Não era o enfermeiro, não era o médico, porque o homem de branco vira para ele e diz: eu estou te curando agora. O médico só pode administrar um remédio, ele não pode dizer: eu estou te curando. Quando ele administra o remédio, o médico diz: esse remédio, se ele não fizer efeito, você volta que eu vou te passar outro. Mas o homem que se aproximou do pastor Josivaldo não disse: se não fizer efeito, disse: eu estou te curando agora. Quem sabe esta é uma palavra profética para a tua vida? Eu estou te curando agora. Vírus vai embora da sua vida, ele vai morrer dentro de você, esse vírus, e você vai levantar desse leito, você vai se levantar desta cama, esta fraqueza que você está sentindo, essa tosse que você está sentindo, talvez um efeito pior, que é você sentir falta de ar. Hoje ele está do teu lado, ele, o Senhor, não sou eu, eu sou apenas um instrumento. Ele está dizendo a você: seja curado deste teu mal agora. Quando ele ouviu essa voz, ele acordou do coma. E ele tirou os instrumentos, e as enfermeiras vieram e perguntaram para ele. Estou dando mais detalhes do que está no vídeo. O que aconteceu? O senhor tirou os instrumentos, o senhor estava quase à morte. E ele disse: teve um homem aqui, um homem de branco. Aleluia! O homem de branco esteve aqui, do lado da minha cama, e falou: eu estou te curando agora. E ele saiu do coma, aleluia, e começou a pular no quarto, aleluia, largou o respirador de lado, e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Creia, meu amigo, só o Senhor é Deus. Ele está visitando a tua casa agora, está visitando o teu problema agora. Pode não ser coronavírus, pode ser uma outra doença. Ele está visitando a tua vida agora. Deus é teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tua angústia. Receba a cura do Senhor na tua vida agora. Glória a Deus. Aleluia. 3.2. Relação entre o Salmo 46 e 48. Há paralelos entre os Salmos 46, 47 e 48. Ambos, assim como o Salmo 47, são cânticos de triunfo. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar de sua presença e auxílio. Os versículos 3, 7 e 8. Bem como da alegria por contemplar seus feitos, benignidade e sua justiça. Os versículos de 8 a 11. Interessante os dois últimos versos, o 13 e o 14. Pois é um chamado para observar com atenção os detalhes para narrar a geração seguinte, pois o nosso Deus nos guia até a morte. Uma importante lição a ser aplicada aos membros do corpo de Cristo. Uma importante lição a ser aplicada ao corpo de Cristo. Não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamarmos a outros, começando por nossa família, as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E de seu glorioso agir em favor de todos os que nele confiam e esperam, mesmo após a morte. Há nesse texto aqui uma coisa que chama muito a minha atenção, que o objetivo deste salmo é solidificar a consciência do povo de Deus na grandeza do Senhor. Qual o tamanho do teu Deus? Qual o tamanho do Deus que você serve? Qual o tamanho do Deus que você crê? Ele é um Deus de bolso? Aquele Deus que você carrega no bolso e quando você precisa você saca ele e fala assim: age agora? Qual o tamanho do seu Deus?
É um Deus minúsculo que é incapaz de entender teu sofrimento, de entender tua angústia, de entender teu coração. Pelo contrário, Deus é tão grande, e o próprio salmista diz isso, que Deus é grande. Deus é tão grande, que ele é capaz de olhar para você lá do alto. Mas ele também pode ser tão pequeno que ele pode estar dentro do teu coração aí, fazendo morada. Ele é tão grande para resolver os teus problemas, mas ele é do teu tamanho para ouvir as tuas súplicas, as tuas lágrimas, a tua angústia, e aí sim se tornar grande nas tuas dificuldades, nos teus problemas. Deus não é grande para te amedrontar, mas Deus é grande para amedrontar os teus inimigos. Deus não é grande para te deixar com medo. Deus é grande para estar do teu lado, para te carregar no colo se necessário, para levar você a lugares de descanso, a tirar você desse mar revolto e fazer você atravessar este mar até a margem, te tirar do meio dessa tempestade de mídia que está na tua cabeça, falando, batendo, te atormentando. Ele pode te levar seguro para um porto, o porto seguro de Deus. E o nome do porto seguro de Deus é Jesus. Você precisa entregar a tua vida a Jesus. Você precisa entregar os teus caminhos a Jesus. E mesmo que você seja crente e está angustiado, você precisa confiar em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Não importa se você fez um exame e o exame lá no final está dizendo para você: olha, você está com coronavírus. Olha, você está com câncer. Olha, você está com essa ou aquela doença. Olha, você está com, eu não sei, qualquer doença que seja. Você está com qualquer doença. Você está com doença que vai te matar em 6 meses. Ô, meu amigo, aleluia, há um Deus grande. Há um Jeová Rafá, que é o Deus que sara, que cura, que transforma situações. Esse Deus grande é que eu te ofereço. Esse Deus grande é que pode visitar o teu coração agora, e não importa qual seja a doença, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a angústia, esse Deus grande se oferece para te ajudar. E a Bíblia é tão linda que ela diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, e desde os tempos antigos não se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você espera nele, tenha certeza, ele está trabalhando na tua causa, ele está trabalhando a teu favor. Mas por que não me dá uma vitória logo, pastor? É porque no trabalhar na tua causa lá, ele também vai trabalhar na tua causa aqui. Vai trabalhar na tua causa aqui. Vai trabalhar na tua causa por inteiro. Vai trabalhar não só na causa, mas vai trabalhar em você também. É por isso que às vezes demora. Mas o fato de demorar não significa que ele não está agindo. Significa que ele está trabalhando em você. Porque o nome de Deus é já. Ele pode fazer acontecer agora. Mas ele está trabalhando em você. Antes de trabalhar na... Às vezes não é a causa que tem que mudar. Às vezes somos nós. A nossa visão da causa. O povo de Israel perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, porque eles estavam olhando para os gigantes, eles estavam olhando para os problemas, estavam olhando para as dificuldades. Então, Deus teve que fazê-los voltar caminho do Mar Vermelho, ou seja, circular 40 anos no deserto, até que eles entendessem o Deus grande que eles estavam servindo. Até que eles entendessem que o mesmo Deus que os tirou do Egito, os transportou durante o deserto, era o mesmo Deus que iria dar posse da terra prometida. Meu amigo, creia nesse Deus. Esse Deus está à tua disposição agora.
3.3. A inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Quem sabe que instrumento é esse é meu filho, eu não tenho a mínima noção de que seja. A gente olha na internet lá, pesquisa no Alta Vista, no Google, no Yahoo, pesquisa e aparece lá o tipo de instrumento. Mas o som que sai, não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Que... Desculpa, irmãos, caiu aí, mas estamos voltando. Glória a Deus. Vou para o tópico 3.3 de novo. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Salmo 46, versículo 1. Em sua composição... Só Jesus, ora aí, irmão, ora aí. Voltou, agora voltou definitivamente, vai dar para a gente continuar. Meus irmãos, glória a Deus. Eu estava no tópico 3.3. Inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Salmo 46, primeiro versículo. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que esta composição ocorreu por volta de 1521. Neste período, Lutero foi intimado para defender suas 95 teses teológicas e estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. Lutero, como nossa igreja já tem conhecimento, mas eu vou falar para aqueles que não são da nossa igreja. Lutero era um monge agostiniano. E uma das coisas, ele se tornou monge, apesar do pai querer que ele se tornasse advogado, ele se tornou monge em razão do grande medo que ele possuía de Deus. Ele tinha um medo de Deus, do juízo de Deus, muito grande. E ele vira monge para se livrar do castigo, porque a igreja anunciava que o fato de você ser monge ou estar na igreja significava estar longe do castigo, do juízo divino. Para Lutero, Deus era um carrasco. Deus era um ser que não se importava com os pobres. Deus não olhava para os menos favorecidos. Para ele, Deus era um ser que castigava implacavelmente aquele que erra. Deus era um ser que não perdoava, que não dava segunda chance e que levava aquelas pessoas à morte por qualquer coisa. E aí, Lutero começou, como monge, a estudar. E ele estuda. A gente não vai poder falar muito da história de Lutero, mas ele, nesse estudo que ele faz, ele começa a pesquisar diversos livros nas bibliotecas da igreja que ele pertencia, que era a Igreja Católica Romana, e até que ele chega na Bíblia. Como os irmãos sabem, não havia uma fartura de Bíblias. A Bíblia era em latim, havia muita dificuldade para se ter um exemplar da Bíblia. E apesar de professor da universidade,
apesar de monge, apesar de viver em um castelo, em um convento, melhor dizendo, um convento não, no caso seria aí um monastério, ele estudou muitos livros. Lutero era um homem inteligente, era um homem ávido por conhecimento, como eu e você devemos ser também. No entanto, quando ele chega na Bíblia, e ele começa a ler a Bíblia, ele começa a entender que havia alguma coisa muito errada. Porque ou os livros que ele estava lendo estavam certos, ou a Bíblia estava certa. E ele começa a entender que a visão que ele possuía de Deus era a visão dos livros. Era a visão passada pelos homens para ele. Ele não tinha uma experiência pessoal com Deus, ele não havia se encontrado realmente com Deus. E ele começa a ler a Bíblia para saber quem é Deus. Porque, meu amigo, se você ouve dos homens a respeito de Deus, mas não procura na palavra saber quem realmente é Deus, você vai ter uma visão tacanha, equivocada, pequena, estranha de Deus. E a visão que você tem de Deus determina o tipo de vida que você leva. Determina o tipo de pessoa que você é, o tipo de vida que você está vivendo. E talvez Deus para você seja um Deus castigador, um Deus ferrenho, que pega um punhal e apunhala pelas costas, um Deus traidor que te abandona. Talvez seja essa a sua visão de Deus. Porque você está ouvindo pessoas falando de Deus, mas você não está querendo conhecer Deus. E quando você conhece a Bíblia, você percebe que Deus é um Pai amoroso. Deus é um ser tremendo, grandioso, amável, conselheiro. Deus é um ser que tem prazer de estar com você, de conversar com você. Deus não quer só ouvir tua angústia, tua súplica, teus medos. Deus quer compartilhar a vida com você, tua história. Deus quer te guiar a pastos verdejantes. Deus quer te guiar a coisas felizes, a coisas alegres. Deus quer fazer de você um ser feliz. Ninguém tem mais interesse em que você seja feliz do que Deus. Ninguém tem mais interesse em que você seja realizado do que Deus. Ninguém tem mais interesse em que você tenha sucesso do que Deus. E aí você pergunta, então por que Deus não me dá tudo isso? Deixa eu te dar um... Eu vi o T.D. Jakes falando uma coisa num programa de televisão há poucos dias que chamou minha atenção. Ele falou assim, Deus não nos dá a cadeira, Deus nos dá a árvore. Deus não nos dá a mesa, Deus nos dá a árvore. Deus te deu a árvore. A sua inteligência faz a cadeira. A sua inteligência faz a mesa. Deus não vai te dar pronto. Deus vai te dizer, faz assim, vai por aquele caminho. Deus vai te dar a oportunidade de fazer a cadeira acontecer. E é interessante que a cadeira é um objeto tão simples, né? Que a gente hoje usa. Temos diversos tipos de cadeira, bancos. Mas você sabe que a humanidade levou muito tempo para descobrir como fazer uma cadeira? Porque Deus deu a árvore. Deus deu a árvore. Deus deu a árvore para mim, Deus deu a árvore para você. Deus nos deu a árvore. Cadeira, Deus nos deu inteligência. A inteligência que Deus te deu faz você subir nas alturas. Deus está disposto e está abençoando você
está dando a você condição de estar do outro lado deste aparelho, que é um aparelho criado pelo homem. Deus não criou o celular. Deus não criou uma câmera de TV. Deus criou um homem com inteligência. E a inteligência do homem é que faz ele galgar lugares altos. Não porque ele não dependa de Deus, não é isso. Mas Deus te deu uma inteligência e falou, seja frutífero. Usa a tua inteligência para frutificar. Usa a tua inteligência para fazer coisas boas. Usa a tua inteligência para o bem das outras pessoas. E Lutero, quando Deus deu a Bíblia na mão de Lutero, porque ele foi para o monastério para estudar, porque ele era professor, e ele começou a ler a Bíblia, Deus mostrou para Lutero, quando ele chega em Romanos, no capítulo 16, capítulo 1, versículo 16, e o versículo 17, quando ele chega nesse ponto da Bíblia, a mente dele se abre. E ele começa a entender que ao invés de um Deus de juízo, ele precisava acreditar num Deus que é refúgio e fortaleza. Um Deus que é socorro bem presente na hora da tribulação. Um Deus que debaixo do seu trono tem um rio, cujas correntes, as correntes alegram a cidade de Deus, e ele se viu como cidade de Deus. Deus está dando a você condição e inteligência para sair do buraco que você está. Nem sempre Deus envia a mão para te tirar do buraco. Às vezes Deus te dá inteligência para sair do buraco. Para pensar. Conversa com você mesmo. Às vezes você está esperando um socorro de alguém. Eu vou contar com o socorro desta ou daquela pessoa. Mas Deus está dizendo, você tem condição de sair do buraco por si mesmo. Porque eu dei inteligência para você. Não que você não vá depender de Deus, dependa de Deus sempre. Não é isso que eu estou dizendo. Mas dependa de Deus e use a tua inteligência. Use a tua inteligência nessa dependência de Deus e peça a Deus, Senhor, aclara minha mente, abre meu entendimento. Para quê? Para que eu saia dessa situação que eu estou vivendo. Para que eu saia desse momento difícil que eu estou passando. Há situações em que Deus nos tira e coloca suas asas sobre nós e nos permite, debaixo de suas asas, só olhar e ver a recompensa do ímpio. Mas há situações em que Deus diz, sai daí, abandona este lugar, sai dessa situação. E quando Deus diz isso para você, Ele está sabendo que você é suficientemente forte e inteligente para sair dessa situação. Que esta palavra fale com você nesta manhã. Que você creia que Deus é refúgio e fortaleza. Que você creia que Deus pode mudar a tua história. E quando eu falo de Lutero aqui nesse último tópico da lição, esse tópico diz que Lutero começou a ler a Bíblia e se inspirou nele para fazer um hino, que ele era músico. Mas é interessante é que Lutero começou a ler os livros e comparar com a Bíblia. E baseado nos livros e nos dogmas que a igreja dele falava, ele começou a escrever e fez 95 teses. Colocou inteligência em ação. Coloca a tua inteligência em ação. Sai dessa situação de abandono. Sai dessa situação de julgo desigual. De julgo que te oprime, que te faz sofrer. Deus te deu inteligência.
Deus te deu sabedoria. E o Salmo 46, ele diz assim, me permita ler para você. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Presente, sabe o que é presente? É agora, é já. Na angústia. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ou seja, a geografia pode mudar, circunstâncias podem mudar, perdão, a tua saúde pode mudar, tudo pode mudar. O que não pode mudar é a tua confiança em Deus. E eu quero terminar esta lição com Hebreus capítulo de número 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor, Jesus, o autor e consumador da fé, corramos com paciência a carreira que nos está designada. Deus nos abençoe. Deus seja com você. Deus seja com a sua vida. Deus seja com a tua história, com a tua família. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus esteja contigo em todas as circunstâncias e que você possa entender que o Senhor é aquele que está na tua vida, independentemente das circunstâncias. Ora pelos pedidos de oração. Eu quero agora, você que mandou o seu pedido de oração, estar orando pelos pedidos de oração. E eu quero dizer a você que hoje à noite, às 19 horas, temos um lindo culto de louvor e adoração ao Senhor. Neste mesmo canal que você está nos assistindo aqui no Facebook. Um culto onde Deus também se faz presente. Se você sentiu a presença de Deus, se você gostou dessa escola dominical, eu aconselho a você a convidar mais alguém para no próximo domingo, o Diácono William vai estar aqui ministrando a palavra de Deus ao seu coração. E ele é mais novo que eu, mais jovem que eu e mais sábio que eu. Então ele vai ter muito mais para falar do que eu. E com certeza você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito abençoado com a escola dominical. Esteja aqui, vai ser bênção para a sua vida. Vai ter muitas coisas boas para a sua vida. Eu quero orar pelos pedidos de oração. Você que enviou, você que ainda não enviou, continue enviando. Pode enviar durante a semana inteira, porque a gente ora pelos pedidos de oração todo culto que a gente faz. A gente está deixando de citar nomes exatamente por isso, porque pessoas estão enviando durante a semana e às vezes manda e chega tarde, chega depois da oração. Então a gente está orando por todos os pedidos para incluir o seu, que muitas das vezes não chegou a tempo de nós orarmos. E eu quero orar pelos pedidos de oração agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos comigo e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno, bendito e soberano Pai, nesta hora, Senhor, nós estamos diante de Ti para Te engrandecer, para Te bendizer, para bendizer o Teu nome, a Tua majestade, para Te reconhecer em todos os nossos caminhos. Independentemente de todas as situações de vida, nós estamos aqui, Senhor, para bendizer a Tua majestade. Ó Deus, nós engrandecemos Teu nome porque não há outro nome semelhante ao Teu. Não há outro ser a quem devamos, ó Deus, confiar a nossa vida a não ser o Senhor. E, ó Deus, é baseado nisto que eu estou intercedendo por este meu irmão, por esta minha irmã, por este jovem, por esta jovem, esta criança, este adolescente, este ancião, anciã, Senhor, que colocou o seu pedido de oração na nossa live. Ó Senhor, e qualquer que seja o dia que ele colocou o seu pedido de oração, eu clamo a Ti, Senhor, que Tu responda a oração, que Tu dê resposta ao clamor mais profundo, ao anseio mais profundo da alma desta pessoa que está, ó Deus, diante desse aparelho. Que no nome de Jesus haja uma visitação especial do Senhor, porque é o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Senhor, a Tua palavra diz que Tu é socorro bem presente. O Senhor socorre esta pessoa que está ao alcance da nossa voz.
socorre essa pessoa que está orando conosco, socorre essa pessoa que deixou o seu nome, mas não pôde estar nesta manhã. Senhor, socorre na enfermidade, socorre na vida financeira, socorre na vida emocional, socorre, Senhor, nos problemas diuturnos, em nome de Jesus, Senhor. Socorre quando o médico dá um diagnóstico, Senhor, que não é bom para a pessoa. Socorre, ó Deus, e traz boas novas para essa pessoa. Traz boas novas para o seu coração. Que todo pedido que exalta e glorifica o Senhor seja respondido nesta hora. Senhor, nós não estamos pedindo a morte de ninguém, não estamos pedindo, ó Deus, a derrocada de ninguém, a falência de ninguém. Nós estamos pedindo que o Senhor venha a responder a nossa oração e dar vitória aos nossos pedidos, que o Senhor venha trazer resposta ao anseio do nosso coração, de forma que o teu nome e somente o teu nome seja glorificado. Que não haja glória humana, que não haja glória do homem nisso, mas que haja, ó Deus, a glória do Senhor. Senhor, esse vírus chamado coronavírus 19, nós agora anulamos a sua força, retiramos do interior do coração e da mente de qualquer pessoa, do pulmão, da traqueia, Senhor, do nariz, do ouvido, ou de qualquer outra mucosa da boca. Nós retiramos agora pelo poder do nome de Jesus e toda infecção caia por terra. Senhor, cura o câncer agora, os mais variados tipos de câncer. Envia, Senhor, anjos, oh meu Pai, que tem um ministério de cura no lar dessa pessoa que está ao alcance da minha voz agora. Anjos poderosos, Senhor. E se há alguma ação, ó Deus, alguma ação demoníaca, alguma ação do mal, ela seja anulada agora pelo poder do nome de Jesus, Senhor. E nós repreendemos este mal, repreendemos os males de sua vida agora, pelo poder do nome de Jesus. Seja abençoado agora, em nome de Jesus. Amém. Todo domingo, às 9 da manhã, e todo domingo, às 19 horas, estamos aqui online. Toda segunda, toda quarta e sexta, temos também culto online às 19h30. Veja, quartas e sextas, 19h30. Domingos, 19 horas. E domingo pela manhã, uma linda escola bíblica dominical, onde você vai aprender muito de Deus, onde você vai receber muito de Deus, onde você vai ter muito de Deus para compartilhar depois. Porque aqui é a igreja que ora e Deus responde. É a igreja onde Deus está presente. É a igreja que faz questão de preservar a palavra na sua essência. Aquilo que Deus diz é aquilo que nós falamos nessa igreja. Então receba a graça de Deus na tua vida. Deus te abençoe. O Senhor seja contigo, seja com a tua casa, a tua família, com todos os teus e aqueles que você ama. O Senhor guarde os teus bens. O Senhor seja com a vida da sua família, seja com a sua vida. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você não pode ficar em casa, vá trabalhar, mas vá confiante de que o Senhor reconhece a tua necessidade e vai dar vitória para você. O Senhor reconhece a tua necessidade e vai estar contigo na tua luta, no teu dia a dia. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se desespere. Deus está com você. Deus está contigo. Deus está na tua vida e vai mudar a tua história. Com toda certeza, domingo que vem, o título da nossa lição será... Deixa eu achar aqui. Um chamado ao arrependimento. Olha que lição linda. Deve ser assim. Você deve ser assim a primeira pessoa a chegar. Porque desde o começo, desde o primeira palavra dita aqui, desde o primeiro hino cantado, eu não cantei porque eu não sei cantar. Minha esposa não pôde estar aqui para cantar comigo. Não a chamei também, ela foi dormir muito tarde essa noite. Mas eu queria muito que você ligasse, colocasse aí um aviso para domingo, 8h59, você já sintonizar a nossa página no Facebook, porque de 9 horas em diante nós estaremos aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. E na Escola Bíblica Dominical, Deus também fala. Na Escola Bíblica Dominical, Deus também cura. Na Escola Bíblica Dominical, Deus também transforma. E com certeza você vai ser abençoado com a nossa Escola Dominical. Sintonize, esteja presente, convide alguém para estar conosco, tá bom? Eu vou orar para o término agora e vai ser bênção para a sua vida. Senhor, obrigado por esta Escola Dominical.
Obrigado pela tua presença. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo em nós e através de nós. Senhor, faz com que a corrente, com as correntes do Altíssimo, Senhor, venham sobre nós de uma forma tão especial e que possamos sair alegres, felizes ao ver o resultado deste rio que corre em nós. Nós oramos, ó Deus, agradecidos desde já por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. E que o grande e soberano amor de Deus, a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces, ricas e santas consolações e a comunhão do Espírito Santo, sejam aqueles que aguardam a volta do Senhor e todos digam amém. Esse vídeo ficará gravado no YouTube e também no Instagram e no Facebook. Você pode mandar para alguém, você pode voltar a visualizar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.